Tan, tarará, tan, tarará, tan, tarará, tan, tarará, tan, tarará, tan. Tan, tan, tarará, tan, tarará, tan, tarará, tan, tarará, tan, tarará, tan. Tan, tan, tarará, tan, tarará, tan, tarará, tan, tarará, tan, tarará, tan. Tan, tan, tarará, tan, tarará, tan. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, o mundo viu nascer um novo conflito. Este seria travado entre os dois principais vencedores da guerra, Estados Unidos e União Soviética. A diferença é que a partir de então a disputa seria ideológica. Os Estados Unidos era o país mais poderoso do sistema capitalista, enquanto a União Soviética era a grande representante do socialismo. Ambos desfrutavam de grande poderio militar e prestígio para esmagar e derrotar as tropas nazistas. É justamente por essa capacidade tão similar de poderio militar que os dois países sabiam que não poderiam entrar em um conflito direto. Por isso, o conflito foi declarado, porém impossibilitado de se tornar concreto em batalhas, e passou a ser chamado de Guerra Fria. A União Soviética possuía uma estrutura poderosa e uma grande capacidade militar, que rivalizava com os Estados Unidos. A disputa ideológica constituía-se em grandes investimentos para tentar angariar mais seguidores no sistema soviético no mundo. Um dos grandes projetos que sofreu investimento financeiro foi a corrida espacial, que rendeu muito prestígio aos soviéticos. Foram eles que enviaram o primeiro ser vivo ao espaço, a cadeirinha Light. Durante as décadas de 1950 e 1960, a União Soviética conseguiu se equiparar aos Estados Unidos, inclusive apresentar momentos de superioridade, como exemplo da corrida espacial. Mas a partir da década de 1970, a União Soviética apresentaria traços de crise, que se tornariam cada vez mais agudos até culminar em sua fragmentação. A década de 1970 demonstrou ao mundo que a União Soviética já não era mais a grande rival dos Estados Unidos. Sua capacidade já havia sido reduzida. Os sinais de esgotamento econômico começaram a aparecer, e isso se tornou evidente com a divulgação de problemas graves, como a falta de alimento. A partir daí, seguiram-se uma série de estratégias erradas que só pioraram sua situação. Logo depois, a União Soviética invadiria o Afeganistão, o que aumentaria a crise. Esta se consolidava, pois a maior parte dos recursos estava sendo consumida pelo setor militar. A capacidade industrial, especialmente no que se refere aos bens de consumo, não dava conta de atender a população esta que não era consultada em momento algum, e por isso perdia a atração pelo sistema. A falta de liberdade para a expressão do povo refletia-se diretamente na produtividade do país, pois os indivíduos sentiam-se desmotivados com a realidade que viviam. O acúmulo de problemas ao longo da década de 1970 estourou como uma bomba na década de 1980. A situação ficou ainda pior quando a população passou a ter extremas dificuldades para adquirir produtos básicos, como pão ou vestimentas. Já estava muito claro que a capacidade da União Soviética de se contrapor aos Estados Unidos na Guerra Fria não era a mesma do final da Segunda Guerra Mundial. Em 1985, Mikhail Gorbachev assume o poder na União Soviética e dedica-se a uma possível solução de problemas. Para conseguir algum resultado, o líder soviético tenta conquistar sua população e lança dois projetos, a Perestroika e a Glasnost. O primeiro deles tratava-se de uma tentativa de reestruturação econômica. Já o segundo propunha a transparência política. A população, contudo, já estava saturada dos problemas e parte delas queria o fim por completo do regime socialista soviético. Essa falta de apoio de uma população desconfiada serviu para impossibilitar mais ainda a tentativa de reorganização. A crise soviética se expandiu pelos países que integravam o bloco socialista. A União Soviética estava saturada de problemas militares e políticos. A população se rebelava em vários países pedindo democracia e o fim do sistema socialista. Assim foi que, progressivamente, os países deixaram de integrar a União Soviética. Sua completa fragmentação já não deixava dúvidas ou qualquer esperança sobre o seu futuro, a definitiva dissolução da mesma. No auge da crise, vários países abandonaram a União Soviética. Na Rússia, Boris Yeltsin assumiria o cargo de presidente,
em 1991 e decretaria o final da União Soviética, permitindo a criação de novos países. Nesse conflito, os Estados Unidos consagraram-se como vencedores e o sistema capitalista tomou seu posto de liderança incontestável no mundo. A crise soviética levou à dissolução da União Soviética e, por consequência, ao término da Guerra Fria. No final dos anos 1970, uma gigantesca dívida externa com a FMI mergulhou a economia polonesa em uma crise profunda e levou o governo a adotar uma política de racionamento e de aumento dos preços. Os trabalhadores reagiram promovendo uma onda de greves e fundando em 1980 o Solidariedade. Entre 1986 e 1988, a crise econômica se aprofundou e uma nova onda de greves e protestos varreu o país. O general Jaruzelski por fim cedeu e, em 1988, decidiu libertar os líderes presos e convidá-los a uma mesa redonda. O Solidariedade tornou-se, assim, o primeiro sindicato livre oficialmente reconhecido no regime soviético. Em 1990, Lech Walesa foi eleito presidente e imediatamente colocou em ação um programa de reformas econômicas para integrar a Polônia na economia de mercado. Desde a invasão soviética, em 1956, a Hungria era governada pelo ditador János Kadar. A perestroika de Gorbachev, contudo, alimentou a pressão por reformas. Kadar, então, foi afastado em 1988 pela direção do próprio Partido Comunista. Na Hungria, a transição para o capitalismo foi pacífica. Em outubro de 1989, a abertura da fronteira ocidental da Hungria estimulou movimentos e agitações nas ruas da República Democrática Alemã. Centenas de milhares de pessoas aglomeravam-se na capital, exigindo livre trânsito para o lado ocidental, ou seja, a abertura do Muro de Berlim. Sem alternativa, os dirigentes do partido cederam e abriram as fronteiras em 9 de novembro, quando milhares de pessoas eufóricas passaram para o outro lado. Até o fim de 1979, 2,4 milhões de alemães orientais estiveram no lado ocidental de Berlim. Muitos deles retornaram depois para seus lares, porém, uma boa parte decidiu emigrar definitivamente. A Bulgária era o país que mais se alinhava com o modelo político soviético. Do mesmo modo que na Hungria e na Alemanha Oriental, foi o próprio Partido Comunista da Bulgária que depôs do governo e encaminhou reformas no país. A transição foi pacífica. Logo após a deposição de Zhivkov, em novembro de 1979, os prisioneiros políticos foram libertados. Partidos de oposições puderam se organizar e eleições livres foram convocadas no ano seguinte. Na Tchecoslováquia, a ditadura de Gustav Husak, que assumiu logo após o esmagamento da Primavera de Praga, em 1968, reprimia implacavelmente qualquer tentativa de crítica ou oposição. A imprensa, os professores universitários e o meio artístico eram vigiados. O Partido Comunista afastou-se do poder e eleições livres foram convocadas em dezembro de 89, quando Václav foi eleito presidente. Seu primeiro ato foi anistiar os 16 mil prisioneiros políticos do governo socialista. O processo que conduziu a Tchecoslováquia da ditadura de partido único à democracia ficou conhecido como Revolução de Veludo, por ter sido rápido e pacífico. A Romênia era governada por um dos ditadores mais sanguinários, Nicolau. Na década de 80, Nicolau decidiu pagar a dívida de 10 bilhões de dólares da Romênia com o FMI. Para isso, racionou combustível, energia elétrica e alimentos básicos, penalizando a população. Qualquer atitude de protesto, porém, era suprimida pela brutal e onipresente polícia secreta romena. No Natal de 1989, a Frente de Salvação Nacional convocou um julgamento sumário, que decidiu pela execução de ditador e de sua mulher por traição à pátria. Em seguida, instaurou-se um governo provisório, até a convocação de eleições livres em maio de 90, quando Ion foi eleito presidente. A transição acelerada para a economia do mercado foi um verdadeiro desastre. O fim do sistema de preços subsidiado pelo Estado provocou hiperinflação e fez decair o padrão de vida da maioria da população russa. Os serviços públicos, como educação e saúde, desarticularam-se por falta de verbas do Estado. Professores ficaram sem salários e escolas e hospitais sem equipamentos. Como se não bastasse, a população estava sujeita a racionamento de energia elétrica. O primeiro passo das reformas políticas de Boris foi colocar em prática o programa de privatizações, vendendo o patrimônio do Estado aos interessados. As empresas mais rentáveis, como as da áreas de energia, foram adquiridas por processos fraudulentos e preços irrisórios pelos grandes burocratas russos. Da noite para o dia, passaram de dirigentes de um Estado socialista para magnatas capitalistas.
As empresas menos rentáveis foram fechadas, deixando 10 milhões de pessoas desempregadas em apenas um ano. Outros milhões de pessoas deixaram o país, migrando principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. Antes da separação da União Soviética, a população sofria com problemas econômicos existentes nos países capitalistas, como a escassez crônica de bens de consumo. Por outro lado, contava com programas de proteção social e era beneficiado pelo baixo custo de alguns serviços, como aluguel, transporte, aquecimento, educação e saúde. Na nova situação, entretanto, o desemprego alto, o aumento de preços e os baixos salários levaram ao acentuado declínio do padrão de vida da população. A transição do antigo bloco soviético para a economia do mercado, feita por meio de privatização de empresas estatais e da retirada de subsídio estatal pelos preços, provocou recessão e desemprego. O processo de privatização não tinha regras claras, permitindo que ex-membros da burocracia estatal e de poderosos grupos econômicos estrangeiros levassem vantagens, enquanto a população em geral era abandonada à própria sorte. Em 1991, a Chechênia declarou independência. O governo russo, porém, não aceitou perder esse território. Em dezembro de 94, a capital da Chechênia foi bombardeada e invadida pelo exército russo. Os chechenos passaram a resistir por meio de ações guerrilheiras. A guerra na Chechênia foi marcada pela violência russa e pelos atentados terroristas promovidos pelos rebeldes chechenos. O conflito foi interrompido em 2007, quando um novo governo foi estabelecido na Chechênia pelo presidente russo Vladimir Putin. A Iugoslávia era um país multiétnico. Até 1980, o governante Tito evitou as tensões étnicas no país por meio de concessões e de sua habilidade em construir acordos. A crise econômica e política que atingiu o leste europeu na década de 1980 contribuiu para romper a fragilidade nacional. Em 1991, as primeiras repúblicas se separaram da Iugoslávia: Eslovênia, Croácia e Macedônia. Os sérvios que habitavam a Bósnia não aceitaram a separação e iniciaram uma guerra civil, apoiada pelo governo da Sérvia. A guerra foi suspensa em 1999 após 2 meses de intensos bombardeios.